Ceará acaba de empatar com a Chapecoense, com o gol do Luiz Otávio no último minuto, num jogo que talvez seja o retrato de uma temporada jogada fora. Antes da gente seguir com o papo, eu queria agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal. A gente já chegou bem pertinho da marca de 5 mil, então compartilha por aí para chegar mais gente por aqui, para a gente passar logo por essa barreira. E se você gostar, dê um like nesse vídeo para ele chegar a mais pessoas, para, enfim, difundir mais o que a gente fala sobre futebol o tempo todo por aqui. Fica até complicado fazer uma análise tática, técnica do jogo Ceará e Chapecoense. A atuação do Ceará foi terrível, terrível. O Mancini tem umas escolhas que eu, por exemplo, não concordo, não consigo entender porque que o Zé Ricardo virou peça fora do baralho. Principalmente quando você vê um time jogando com Léo Santos e Richarlison na cabeça de área. O problema do Paulo Vitor ausente, a gente sabia, fiz até um vídeo aqui no canal falando que seria uma peça muito complicada de repor, depois de jogos ruins, de um jogo muito ruim do Barcelos. Hoje a opção pelo David Ricardo, depois o Formiga até entra no jogo. Mas o fato é que, além de peças, o Ceará foi um time apático em campo, tanto quanto o jogo contra o Novo Horizontino. A diferença é que o Novo Horizontino é muito mais time do que é a Chapecoense. E a Chapecoense é quem sai lamentando muito esse resultado, porque toma um gol a forceps do Ceará no final do jogo, que pode custar caro a ela, Chapecoense, na briga contra o rebaixamento. Para o Ceará, esse ponto, pouco importa, é estatística. E a estatística de um ano jogado fora. Não tem outra forma da gente definir a temporada 2023 do Ceará. Até mesmo o grande momento do Ceará do ano, o título da Copa do Nordeste, que é histórico, que vai ser lembrado sempre, que está lá na sala de troféus do clube, que vai ser lembrado sempre o Eric batendo pênalti contra o Sport, a Ilha do Retiro, todo aquele contexto. A Copa do Nordeste é sim um título importante, é o terceiro do clube. Mas até esse momento é acidentado, todo mundo lembra a troca de técnico, a saída do Gustavo Mourinho para a entrada do Eduardo Barroca, em que entre os dois jogos da final. Então até o momento bom ele soa bizarro em relação a qualquer outro contexto de futebol profissional no país. O Ceará é um retrato de um projeto instável para qualquer um que vai trabalhar por lá. Mancini, por exemplo, era o quarto treinador do ano, e eu posso discordar muito da visão de jogo dele no jogo de hoje, discordo de muita coisa que ele fez, mas a gente não tem como dissociar tudo que o Ceará vem feito pelo menos nos últimos 2 anos, de trocas de técnicos equivocadas, de contratações equivocadas, de critério de contratações questionáveis, de vários e vários aspectos, que é isso que faz uma equipe não consiga evoluir. E ainda tem pequenos detalhes que chamam muita atenção. Hoje, por exemplo, teve a situação da camisa do Christian Barletta, que entrou em campo com o patrocinador Master antigo e na hora da parada para hidratação é que apareceu com o atual. É uma bobagem. Isso não influencia em teoria em absolutamente nada dentro de campo. Mas nas pequenas coisas você vai ver como parece que está meio largado a situação. E a verdade é que o Ceará largou. O Ceará largou a Série B. Talvez lá atrás achou que reagiria na hora que desce na telha. Não é assim que as coisas funcionam, por melhor, entre aspas, que seu elenco seja. Os outros times também trabalham, os outros times também possuem bons treinadores às vezes, conseguem criar conjuntos, ganhar confiança, e aí o lastro leva à frente. O fato é que esse ano a campanha do Ceará lembra muito, mas muito, a de 2012, pós-rebaixamento em 2011. Em nenhum momento brigou de fato pelo acesso. Contratações a rodo também foram feitas naquele ano. Para quem não lembra, o Ceará foi buscar até o Magno Alves no segundo turno daquele ano, para tentar reagir na competição. E no final foi mais ou menos isso. Faltando 8, 9 rodadas, nada iria acontecer. Também não tinha risco de rebaixamento, que seria de fato um negócio trágico, principalmente quando você lembra que o Ceará tem um dos maiores orçamentos, quiçá o maior orçamento da Série B desse ano. Mas de forma melancólica também não tem mais nenhuma chance de acesso. E há tempos que eu falo isso, não é só pontuação, é bola, é consistência. Não teve com o Barroca, não teve com o Guto e também não teve com o Mancini. Como eu falei, saiu para fazer 2 jogos fora de casa, eram 6 pontos para disputar, conseguiu um e foi na Bacia das Almas como aconteceu. O Ceará agora precisa parar tudo e repensar toda a sua estrutura de futebol para tentar apagar o vexame da temporada 2023 em 2024. O fato é esse, não adianta mais terceirizar, traz um treinador. O Ceará precisa repensar estruturalmente, inclusive em termos estatutários. Já falei isso em outro vídeo, acho que foi quando o Mancini foi anunciado ou na demissão do Guto. O fato é que existe um ciclo vicioso desde 2021
em que não se faz uma avaliação interna, sempre se supervaloriza o elenco que o time tem, sempre se supervaloriza a formação como esse elenco foi feito. Isso aconteceu também no ano passado, aconteceu esse ano, e nada de andar para frente. Fica sempre em círculos e os resultados em campo minguando. Uma equipe que não consegue ser competitiva como deveria em relação aos investimentos que possui, ao que gastou dos últimos anos. Então, o ano de 2023 dá para dizer que foi jogado fora, como eu estou me repetindo, e acabou para o Ceará. E para que 2024 não tenha o mesmo tipo de destino, o Ceará precisa repensar muita coisa a partir de hoje. Mandar um abraço a todo mundo que está inscrito no canal. Se você não está inscrito, que você se inscreva. E por favor, deixa o like nesse vídeo para ele chegar a mais pessoas. E fica atento porque o tempo todo eu estou falando sobre futebol por aqui.